Olá pessoal, bom dia. Bem-vindos ao meu canal Switch Rolling Live. E hoje, aqui na Marina do Portimão, vamos receber uma pessoa que vem de muito longe. Olá, bem-vindo a Portimão. Obrigado. Este é um amigo meu recente, que é o João Chalupa, de Sines. Conta-nos o que é que tu acabaste de fazer, há um dia atrás, o que é que tu fizeste até aqui Portimão? Então eu arranquei de caminha e atravessei Portugal de ponta a ponta, na zona litoral, até Portimão. E diz-me uma coisa, tu vieste, podes sentar. Tu vieste como? Como é que fizeste isso? A pé, a correr, bicicleta? Eu vim de patins, pá. Eu vim com estes patins, com estes meninos incríveis que me ajudaram até cá e fiz uma viagem de 800 km até chegar aqui com estas máquinas e foi durito. E tu vieste pela estrada, pela autoestrada? Como é que tu fizeste? Eu entrei nesta aventura com um único propósito: vivê-la, aproveitá-la ao máximo. Cada quilómetro, cada minuto, cada instante. Chegar onde eu nunca tinha chegado. Ok. Quanto é que vou? 48. Uma foto? Está tudo queimado, meu. Tudo queimado. Nunca se esqueçam do que vos trouxe até aqui. O caminho que percorreram para chegar ao vosso objetivo.
É esse caminho que vos define. São essas dificuldades e alegrias que fazem de vocês o que vocês são. E são elas que vos vão levar até ao vosso objetivo. Elas são a vossa história. Aproveitem-na. Vivam-na com intensidade. E mais importante do que tudo, sejam felizes. Já tá! Uma coisa que eu não te esqueci de perguntar. Há quantos anos andas? De onde é que és? E como é que conheceste os patins? Como é que começou o teu início? Qual é a tua base? Eu jogo hóquei há 25 anos. Comecei aos 5 a jogar hóquei. Foi o primeiro contacto que tive com patins. Foram patins de 4 rodas paralelas, normais, de hóquei em patins. E durante muitos anos só patinei com esses, até que há mais ou menos 1 ano e tal, 2 anos, ganhei coragem finalmente de andar com os patins em linha, que como é muito diferente a maneira de patinar e de travar e etc. Eu nunca tive aquela coragem de experimentar longas distâncias com eles por causa do travão. Eu estava habituado a travar à frente, experimentei uma vez, caí, ganhei medo. No ano passado comecei a fazer alguns quilómetros com isto, epá, adorei. E depois resolvi arranjar uns para mim mesmo. E comecei a fazer quilómetros epá, e cada vez queria mais. E fui aumentando, comecei com 10, comecei a passar para 15, 20, 30. Cheguei a um ponto que fiz 100 e quando fiz 100 depois entrou-me na cabeça que queria fazer. Perdeste o medo de fazer longas distâncias e viste que era possível. Completamente, epá, ganhei muita vontade em fazer longas distâncias. Pronto. Para as pessoas que não sabem, patins de 4, ou seja, o squat tradicional é bem diferente dos patins em linha. O apoio e o suporte a nível muscular é completamente diferente e até a nível de ponto de equilíbrio do posicionamento do corpo também é um bocadinho diferente. Diz-me quem é que te apoiou nesta viagem, quem é que foram as pessoas que te acompanharam, que meios é que tu utilizaste para além do GPS, conta-me quem é que te teve por trás deste projeto. Ok. Pá, isto foi um projeto que foi ideia minha. Eu comecei por ter a ideia sozinho, absolutamente sozinho, e depois fui à procura de algum apoio a nível de patrocínios mesmo. A malta que me conseguisse apoiar com dinheiro, com material, etc. E arranjei uma equipa brutal, pá. Trouxe a minha namorada e um colega da faculdade que eu conhecia há muitos anos para me ajudarem na 90% da viagem, e os meus pais que me ajudaram no início, foram eles que me levaram a caminha para eu arrancar. O meu pai ainda fez caminha até Aveiro comigo em 2 dias, ele de bicicleta e eu de patins e a minha mãe de carro. Pronto, foi a primeira ajuda, incrível para mim. E a partir daí foi sempre com a minha namorada e com o meu amigo até cá abaixo. Tínhamos um carro de apoio. Era muito necessário porque tínhamos tendas, tínhamos colchões, tínhamos montes de coisas que necessitávamos para ficar nos sítios, e sem carro eu tinha que vir com uma mochila de imensos quilos às costas e ia ser muito complicado. A nível de patins, o que é que tu utilizaste? Põem esses patins? São os patins de uma bota normal? Tipo um patinho urbano, mas mais profissional, mais dedicado a longas distâncias? Sim, mais ou menos. Este patim é um rollerblade E2 normal, não é o Pro, tem rodas 110. Ele já é um patim para amadores de longas distâncias, não é bem um urbano por causa da distância do chassi, mas já dava para o efeito, e foi também uma ajuda de um patrocinador, a Roller & Slide, que me arranjou estes patins. Pá, e comparado com um patim normal de andar aqui de urban, são completamente diferentes, já têm carbono, são muito mais leves, pá, foram bons. Chegou para o efeito. Uma coisa que eu me esqueci de perguntar, em quantos dias tu fizeste, qual é que foi o total de quilómetros? Se
tiveste alguns contratempos, Yeah. se houve algum equipamento que ficou danificado ou não, e que tipo de alimentação é que tu utilizaste para te poderes aguentar e Essa parte é boa. Epá, eu primeiro tive muitos contratempos durante a viagem que foram todos resolvidos de forma positiva. Assim, as maiores coisas, as coisas mais chatas seriam pessoas a cruzarem-se comigo e a mandarem vir connosco, a reclamarem connosco de forma extremamente, demasiado efusiva, a negativamente. tentarem-te parar. Exato. Tivemos pessoas a fazerem travagens à nossa frente para parar o carro e para me pararem a mim mesmo, coisas absurdas que me podiam mandar ao chão. Tive situações em que ia a 50, 60 a descer e malta que vinha no sentido contrário buzinava em cima de nós e reclamava imenso. Ok. Epá, e aquilo assustava mesmo porque eu ia concentrado em não cair a descer. Pois, e para além do cansaço que levavas também. Sim, e ainda por cima já foi mais na zona final, portanto foram sempre situações um pouco chatas, mas deu para me focar nas coisas boas e foi bom. Portanto, nisso foi muito importante teres um carro de apoio. Sim, sem dúvida. Se não tivesse um carro de apoio, Não, era, talvez era- até se tornasse mesmo perigoso e tivesse... Era fazível, mas era muito perigoso, Pois, certo? pois. Porque tinha muitos caminhões a passar a milímetros de mim, às vezes eu Ok. até tentava mandar parar os caminhões, não era mandar parar, mas para abrandarem, para se desviarem de mim, eles não ligavam nenhuma, passavam a milímetros de mim. Pois. Não é uma questão de me acertarem ou não, é uma questão de que a massa de ar Sim, do sim, caminhão pode derrubar. abana-me e se eu vier a descer posso cair só porque ele passou por mim, era muito complicado. Ok. A nível de hidratação, eu bebia cerca de 4,5 a 5 litros por dia, todos os dias de água, no somatório da água que bebia durante a volta e no resto do dia, porque ficava cheio de sede no resto do dia quando parava, bebia mesmo muita água. Alimentação, a parte da nutrição foi com à base de barritas e géis e coisas do género. Pois, como... No resto da alimentação foi muito low cost, daí eu estar-me a rir há bocado, porque nós não tínhamos budget para andar a comer muito bem. Isso foi a parte mais chata, porque como atleta nós devemos comer bem para conseguirmos fazer este tipo de coisas, ainda por cima uma coisa que levou 12 dias, como tinhas perguntado há pouco, foram 12 dias para fazer esta viagem inteira, nós tínhamos previsto 2 semanas, eu consegui fazer mais cedo. Epá, foi tudo muito à base de comida, não digo comida de plástico, mas foi bitoques, hambúrgueres, pizzas, coisas desse género, que era o que nós conseguíamos arranjar, porque a viagem em si foi muito cara. Tínhamos o carro, tínhamos os parques todos, tínhamos as comidas todas que tivemos que ir comendo. Pá, houve gastos. O carro ia sempre contigo Sempre à comigo. velocidade que tu ias. Sempre comigo à minha velocidade. Se eu ia a 10, Ok, se eu ia a 10 ou a 5, eles iam Eles iam atrás a 10 ou a 5. Eles fizeram a viagem toda por Portugal a uma média de 20 km Ok. hora. E vocês escolhiam qualquer hora do dia para começar tipo, a fazer essa estrada ou utilizavam Tinham mais um pouco- amanhã? Não, mais amanhã. Nós tínhamos um pouco de preocupação com esse tipo de situações por causa do da calor. temperatura, por causa de... Não só, porque às vezes também chovia e nós tínhamos que antecipar a chuva e fazer o máximo de quilómetros possíveis antes de começar a chover. Tínhamos ali uma data de situações que nós tínhamos que ter em consideração. Mas depois, como também estávamos a acampar e tínhamos que tomar um pequeno almoço e estávamos com uma tenda grande, aquilo levava tempo a desmontar, levava tempo a montar. Portanto, a nossa saída dependia muito também da hora em que nos levantávamos. Nós também precisávamos descansar, portanto, tentávamos sempre dormir até às 7h30, 8h, e depois era despachar o mais rápido possível, levantar uma tenda grande, a arrumar tudo para arrancar. Portanto, normalmente saí 9h30, 10h, na maioria dos dias. Houve dias em que saí mais tarde. E tu te estipulaste assim todos os dias vou fazer 60 km, 70 km, 80 km? Exato, nós tínhamos uma média de 60 para cima todos os dias. Houve dias que não deu, tive 2 dias em que foram muito negativos para mim, porque um dos dias o meu pai aleijou-se nas costas, tirou a anca do sítio e ficou com uma dor ciática horrível e começou a chover nesse mesmo dia. Então nós tivemos que fazer do Guincho até Belém. Eu ia apanhar o barco da Trafaria para o outro lado, mas perdemos o barco por 15 minutos, uma coisa assim do género. E decidimos parar ali e eu fiz cerca de 32 km para fazer esse troço e parei porque a aderência era zero com a chuva. As rodas estavam gastas, com os óleos e etc. Parou a aderência. Tivemos que dar por terminado. No dia seguinte ainda chovia e ficou um vendaval gigantesco e eu fiz 29 km no dia a seguir.
fiz da Trafaria, ou seja, eu não passei de barco, mas passei de carro à volta e comecei do sítio onde arrancava o barco. Comecei da Trafaria e consegui chegar à Quinta do Conde. Fiz 29 km, mas foram muito duros por causa do vento. E a partir daí eu tive que aumentar os quilómetros que andava a fazer porque queria terminar cedo e aqueles 2 dias saíram fora do baralho, porque era suposto fazer 60 por dia, no mínimo, e 2 dias de 30, pronto, foi mau. Então no dia a seguir fiz quase 100, fiz 98. Compensaste. Para compensar. No total, quantos quilómetros é que foram? Foram 800, como tinha dito há bocadinho, Sim. foram 799 km, ponto qualquer coisa. Ok. E em quantos dias? Em 12 dias. Em 12 dias? Okay. Sem parar. Ok. Sempre a andar. Ou seja, não houve nenhum dia de descanso com 0 km. Foi sempre a andar. Ok. Qual é que foi a altura que tu pensaste em desistir? Desistir não digo, mas parar um dia ou 2 de descanso tive quando cheguei a seguir esses 2 dias que eu fiz 30 km nos 2 dias, depois fiz uma tirada de 98 km e no dia seguinte estava muito vento contra, porque eu tive sorte no início porque estava sempre vento de norte para sul, então ia-me ajudando imenso a descer, mas muito vento mesmo. Então eu tinha vento pelas costas. Quando eu cheguei à minha terra, não, foi ótimo. Quando eu cheguei à zona de Lisboa para baixo, comecei a ter o vento ao contrário, de sul para norte. Não era bem de sul para norte, mas pronto, batia-me de frente. E começou a ser mais complicado. E como eu fiz aqueles 98 km, que foi muito duro, mas eu precisava de os fazer para compensar, no dia seguinte estava super vento, eu estava cheio de dores, e nesse dia, assim que eu calcei as botas, estava com tantas dores que eu pensei mesmo, olha, hoje vou tirar o dia, não vou fazer quilómetros nenhuns, e fazia só ali 10 e acabava, mas meti na cabeça que conseguia, fui almoçar a ver se ficava melhor e a seguir ao almoço fiz quase 75 nesse dia. Ok. Esta entrevista eu quis fazê-la porque eu não tenho conhecimento e não sei se tens esse conhecimento ou não, ou se alguém sabe, se alguém souber pode comentar aí ou dizer no vídeo. Tu és a primeira pessoa a fazer isto de patins em Portugal ou não? Eu creio que sim. Eu andei a procurar, a pesquisar bastante sobre isso para ver se havia registro de alguma coisa. Eu não sei se alguém fez que não tenha registado, pode fazer, pode ter feito, eu não sei, não é? Mas com registro nunca ninguém fez. Okay. Eu registrei a minha volta toda no Strava, tudo o que fiz. Nós vamos depois pôr aí algumas fotos para vocês saberem o percurso que aqui ele fez. Tentei fazer mesmo de uma ponta à outra de Portugal, fiz de uma ponta à outra de Portugal, no litoral, e só nos faltou Sagres porque eu quis terminar em Portimão o mais rápido possível, mas também, como isto é uma coisa pessoal, eu não estava a tentar bater um recorde, não estava a tentar ser melhor do que ninguém, estava única e exclusivamente a querer fazer uma coisa para mim. Exatamente. Não havia aquela preocupação de tenho que ir ali, tenho que ir acolá. Era só, eu vou fazer isto. Não era nada oficial. Não era nada oficial. Acabou por ser mais ou menos oficial, porque como eu tracei tudo, acabei por me tornar a primeira pessoa a registar esta viagem. Não sei se alguém fez ou não. Sim. Mas não era nada para bater um recorde de nada, não é? Então não havia aquela preocupação de que tinha que chegar a um determinado sítio. Ou que tinhas de fazer em tantos dias. Ou em tantos dias, não havia essa preocupação. Pois. Se bem que eu, como sou competitivo e sempre fui, a minha preocupação, e também tenho compromissos, porque eu jogo hóquei e tenho a minha época para começar agora, e eles já começaram a pré-época, e eu teoricamente também com esta viagem, mas é a minha pré-época, agora tenho que voltar para o clube para começar a jogar com eles. E eu tinha uma preocupação... Qual é o teu clube, já agora? É o Hóquei Clube Vasta Gama, em Sines. Ok. Eu tinha aquela preocupação de, quanto mais rápido melhor para poder voltar para casa. E voltar aos treinos. Pois. Daí querer terminar o mais rápido possível para já segunda-feira voltar aos treinos, basicamente. Acabei isto, mas vamos começar já a carga outra vez. Ok. Em termos de lesões, o que é que tu sofreste mais? Os pés? No início, costas? No primeiro dia que eu faço de Caminha ao Porto, eu faço 110 km e como os patins eram novos, e eu não estava muito pouco habituado aos patins, ainda tremi ali um pouco porque estava a ver que não me estava a conseguir adaptar aos patins da melhor maneira. Fiz logo bolhas nos pés e essas bolhas depois viraram buracos autênticos e apesar de não serem gigantes,
eram meio fundos e a dor era muito má, porque aquilo dentro de um patim fechado, a raspar um dia inteiro, eu tinha uma média de 10 horas de patins por dia, quase todos os dias. Eu tirava os patins, tinha que tirar e pôr os patins para aliviar as dores. Parava muitas vezes só para tirar e pôr o patim para ajeitar, porque a meia saía do sítio, qualquer coisa desse género. Mas foram as dores maiores, foi daí, as maiores lesões. Depois do meio para baixo, as perninhas começaram a doer, tive pontos de pressão nos patins que não fizeram ferida, mas que me magoavam bastante também. E foi basicamente isso, mas acho que a nível geral, tirando as bolhas, correu bem, eu estava bem preparado fisicamente, aguentei-me bem e não foi extremamente doloroso parte nenhuma, tirando os pés foi. Então vá, uma dica aí para o pessoal, quando forem fazer assim umas distâncias grandes ou quererem fazer uma maratona ou coisa assim, nunca utilizar uns patins novos. Completamente, nunca. Fora de baralho. Tem que ter duas preocupações, é nunca utilizar os patins novos, não é boa ideia. Eu já sabia porque estou habituado aos do hockey, nós não podemos fazer jogos com patins novos, mas era a única, eu só tinha esta data, tinha que fazer e os patins eram novos, portanto teve que ser. E outra, é não se preocuparem com os tempos. Vocês têm que fazer... O vosso ritmo, para fazerem uma viagem longa têm que fazer num ritmo lento. O vosso ritmo lento. Não é uma coisa, tenho que fazer isto em X km/h ou em X tempo. Isso requer muito treino, muita preparação e normalmente os profissionais que passam muitas horas nisso e que já se conhecem, sabem o pace deles, é que conseguem fazer esse tipo de coisas. Se vocês estão a meter nisto pela primeira vez, como foi o meu caso, se vocês quiserem andar mais do que o que conseguem, no dia a seguir não vão conseguir patinar porque não se aguentam. Ok. Os patins, eles não ficaram completamente intactos? Não, ficaram porque eu não tive quedas, graças a Deus, e não houve problemas. Estas rodas foram as rodas com que eu terminei, mas não foram as rodas com que eu fiz 90% da viagem. Eu nem sei como é que as rodas aguentaram, mas eu tinha Tu só fizeste um lance de rodas, só utilizaste Fiz dois, fiz este e o outro. E o outro, e este aqui foi só para terminar agora? Este foi só para terminar, e este não tem nada a ver com os outros, porque eu fiz com este para aí 100 km, 100, 150, não mais que isso, e eles começaram logo a gastar. As outras, eu fiz 700 km com elas, e elas ainda estão aptas para eu andar com elas. Só que, como estas estão novinhas, na trepidação do chão, estas aguentavam-se melhor, eram mais moles, eu conseguia passar pelas coisas com mais facilidade e, como já não aguentava os pés, tive que as trocar porque as outras já estavam a ficar mais direitinhas, a perder aquela camada mais mole. Há outro pormenor, foste sempre rodando as rodas, não é? Sempre. Por dia tinha que as rodar 2, 3 vezes por dia, senão não dava. Pois, é isso. Importante rodarem as rodas. Sim, muito para elas ficarem com rodar, limpar os rolamentos. De vez em quando tinha que lhes passar um pano porque os pós e as areias da viagem inteira, às vezes tinha que andar em zonas de terra, tinha que andar mesmo como se estivesse a andar, não estava a patinar, mas aquilo suja as rodas, vai para os rolamentos, e se vocês se puserem a fazer uma viagem grande sem limpar os rolamentos, aquilo vai gripar. Portanto, havia sempre esse cuidado com as rodas, com os rolamentos, etc., para conseguir manter isto tudo. E de vez em quando limpava os patins, daí eles não estarem super sujos. Mas houve sítios em que ficaram. Voltavas a repetir? Completamente. Já tenho planos para outra. Não digo esta viagem, porque esta está feita. Mas outra coisa parecida, mas maior, da próxima vez, sim. Diz-me uma coisa, inicialmente, tu achavas que eras capaz? Sim, eu pus na cabeça que era possível. Na minha cabeça sempre disse que dava, que era possível. Mas não sabia. Nunca tinhas feito assim uma distância tão grande? Nunca tinha feito. Em nada? Em nada. Sim, em nada. Nunca tinha feito uma distância. Ciclismo, nem nada disso? Não. Porque é assim, já de bicicleta já deve ser um grande filme. Imagino de patins. É isso que surpreende e é esta a notícia que eu vos quero transmitir. Bem, pessoal, isto foi um registro. Eu tinha que registar esta notícia e este feito, porque eu acho que é inédito e acho que é uma coisa bem especial. Penso que não haja nada parecido nestes últimos anos que me tenha saído assim, que me tenha chamado a atenção. Por isso eu decidi fazer este vídeo e transmitir-vos isso. Se vocês gostaram deste vídeo, ou deste género deste vídeo, ou alguns feitos de alguns
amigos vossos de patins que queiram enviar ou queiram me dizer, podem me enviar por mensagem. O João fez-me uma coisa inédita. É natural de Sines, não sei se isto é... Pessoal de Sines, se o Ricardo está aí a ver, comenta aí também para ver se conhece aqui o João, já há alguns anos. Vim saber que temos amigos em comuns, já há alguns anos. Yeah. Eu costumo frequentar Santo André e Sines já há muito tempo. Não conhecia o João, fiquei a saber através do Instagram. Quando vi que ele estava a fazer Portugal em patins, eu tive que vir aqui entrevistá-lo e conhecê-lo. E este é o vídeo que eu quero dedicar aqui ao João. E depois iremos transmitir com a entrevista algumas imagens deste feito dele. Yeah. Espero que gostem, subscrevam o canal. O João também tem um canal que é... basta procurarem pelo meu nome, João Chalupa, e chegam logo direto. Pronto, também tem alguns feitos. Entre eles, ele bateu também um recorde do Guinness que eu não sabia, depois acabei por descobrir. Yeah. Que consistiu no quê? Fala sobre isso, essa aventura também. Foi ligado ao hockey em si, foi a dar o maior número de toques numa bola com um stick num minuto. Foram 512 toques num minuto, basicamente são tipo 8.7 toques por segundo. E é oficial, tu tens mesmo o quadrozinho do Guinness Book. Do Guinness. Sim. Tu enviaste e fizeste o recorde, como é que foi? Foram meses primeiro. Sim, basicamente. Eu estudava na FMH, tirei uma licenciatura em desporto e tive 3 professores que me ajudaram durante 3 meses a fazer esse treino. Foi um treino específico com máquinas caríssimas e tudo virado para eu conseguir treinar o braço para tremer, basicamente, porque eu tinha que tremer o braço para conseguir dar os toques. Okay. E em 2019 depois conseguimos chamar jornais e assim para irem lá à faculdade captarem o momento e bati o recorde, enviei para eles e eles depois veem as evidências. Nós temos que ter muita gente com evidências físicas mesmo, de vídeos e etc, para enviar para lá. Eles analisam tudo e com base nas evidências, se elas forem boas, eles dão-nos o quadro e metem-nos no livro do recorde do Guinness Book. Ok, pronto, isso foi mais um dos feitos aqui do João. E este aqui, se calhar... Este não vai para o Guinness porque há viagens maiores, mas vai para pessoal, vai para o meu recorde pessoal, para já. Nunca se sabe se um dia posso bater um recorde do Guinness. Nós temos a estrada mais comprida do mundo, ou não? Ou estou errado? A estrada mais comprida do mundo, não. Nós conseguimos nós conseguimos fazer o maior caminho de estrada do mundo. Exatamente. Daqui até São Petersburgo. Okay. Não direto dentro de Portugal. Não temos a estrada maior. Só em África, que possivelmente seria a próxima viagem. Ainda estou a combinar. Bem, fica aí a dica. Em África temos uma que vem que passa na Namíbia, com 1600 km, que é possivelmente das maiores estradas que existem, seguidas. E pode ser uma hipótese para uns tempos. Fica aí a dica, olha, fiquem atentos, porque se calhar vai haver mais registros. Vai. Isso vai, só não sei quando. Agora... Soubeste que houve um espanhol que fez a Espanha, a Arábia Saudita, atravessou o deserto do Saara. Com os patins? Com patins. Não sabia, mas isso é fixe. Com patins. Isso é fixe. Eu depois envio-te o link. Tenho que ver. Envio-te o link e o gajo foi com, parecia um carrinho de compras, uma vela adaptada e de patins. Incrível. Exatamente, não sabia, mas um espanhol. Brutal. Atravessou Espanha, Marrocos, o deserto do Saara. Eu tenho um amigo colombiano que bateu o recorde do Guinness, mas como não registou, não conseguiu. O recorde do Guinness são 8.000 e qualquer coisa quilómetros, feitos em 1980, presumo eu, estive a ver. Este rapaz fez no ano passado, terminou este ano, Colômbia, Rio de Janeiro, fez 10.000 quilómetros de patins, levou 9 meses e ele não foi com o objetivo de fazer tempos, ou seja, ele andava hoje, amanhã não andava, ele estava literalmente a viajar durante 9 meses, sempre de patins. Houve situações em que possivelmente apanhou o carro, mas a maior parte era de patins. E ele passou por sítios muito marados, tipo deserto do Chile, cenas em que ele
E ele ia sozinho, com uma mochila às costas de 13 kg, portanto isso foi uma loucura. Ele faz downhill de patins, portanto as descidas para ele não eram um problema, para mim eram um problema, para ele não. E fez uma viagem gigantesca, só como não registou com Stravas e assim, não bateu o recorde do Guinness, porque senão tinha o recorde do Guinness agora. Ok. E depois envias-me isso, que é para eu ver. Tranquilo. Alguma coisa que tu queiras agradecer, agradecimentos? Obviamente que à minha equipa, a minha namorada e ao meu colega, que foram excepcionais em tudo o que fizeram. Era impossível sem eles, sem o carro, sem eles a darem-me constantemente apoio. E aos meus pais, obviamente. E depois houve muitas pessoas envolvidas por trás, amigos que me deram casa nos primeiros dias, pessoas que me apoiaram. Houve muita situação de pessoas que me foram ajudando ao longo dos tempos e queria agradecer a todos. Eu já agradeci pessoalmente no meu Instagram e pessoalmente mesmo, a falar com eles. Mas pronto, queria deixar aqui uma palavra de apreço a todos eles. Sem eles era completamente impossível fazer isto, porque foi a minha primeira vez, eu nunca tinha feito. E é difícil, deu trabalho e sem eles era mesmo muito difícil. Ok, bem, olha, obrigadão obrigado, pela inspiração e por ter escolhido a cidade de Portimão, a tua última cidade. Isto de certa forma motivou-me a fazer este vídeo e como eu já disse, espero que vocês gostem, subscrevam, deem like, comentem aí. E em breve vão ver as imagens e ver esta entrevista que nós fizemos aqui em Portimão. Vai, tchau, fiquem bem, um abraço.